Eba, meu amigo advogado, minha amiga advogada, Eba Networkers, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da reciprocidade, dessa vez nesse nosso novo formato, diretamente para o YouTube e para o LinkedIn. Então, como nós temos um objetivo de trazer desenvolvimento profissional para os nossos colegas advogados, a gente tem a alegria de usar as plataformas que são, no meu conceito e de muitos outros especialistas, as plataformas mais profissionais, que trazem mais engajamento, inclusive para o Google. É uma das coisas que a gente gosta de ensinar até para os nossos alunos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre hoje, aproveitando esse finzinho de ano, vamos pensar um pouco no ano que vem. Vamos falar sobre planejamento de vida com o meu parceiro, meu amigo Maurício Santucci, que além de coach, é meu parceiro na comissão de coaching jurídico da OAB Santos, é um membro consultor como excelente coach. Então vamos chamá-lo aqui a integrar a live. Olá, Seja muito bem-vindo, Maurício. Bom dia, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos webnautas que nos acompanham agora. É sempre um prazer muito grande poder falar sobre planejar o futuro, né? Eu acho muito show isso. Show. Tenho que te agradecer imensamente a sua disponibilidade, né, meu amigo? Feriado, a maioria das pessoas no feriado está querendo descansar e você disposto a entregar conteúdo para essa turma. E bem bacana a tua disponibilidade. Tem muita gente que fala, não, no feriado não quero, no feriado não dá para participar, e você não. Não, vamos embora, vamos lá. Então, eu agradeço. Quando a gente planeja a vida, ó, a dica, hein? Quando a gente planeja a vida, planeja a aposentadoria, né? E hoje eu vivo aposentado, fazendo aquilo que eu gosto quando eu quero, né? Para mim, todo dia é feriado, meu amigo. Né? Então, não precisa ser dia vermelho no calendário lá para falar que é feriado, né? Quando você se programa e está bem com a vida, você faz o feriado do dia que você quer. Muito obrigado. É isso aí mesmo. Fantástico, né? E eu acho que muitos colegas, sejam advogados, profissionais liberais, se ressentem de uma falta de tempo para todas essas coisas, né? Para ter uma. Tá sempre, parece que buscando mais tempo, a vida muito atribulada, até se a gente tiver tempo, a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso tudo, meu amigo, a gente sabe que normalmente eu pergunto para aqueles meus colegas que são da área jurídica o porquê que você se tornaram advogado, você não é da área jurídica, mas eu queria então que você começasse contando a sua história e o que fez você virar um coach de vida com um propósito tão excepcional que você é hoje, meu amigo. Bom, eu brinquei com você uma vez, né? Eu sou advogado, eu legislo em causa própria, sempre. Então, boa. Então, não dá para falar que talvez eu não use todos o dialeto, né? Todos os databenhas, mas a gente sempre está legislando em causa própria. Né? Eu, desde pequeno, e aí vai lá 1968, eu lembro de uma matéria lá, de um livro, Caminho Suave, os mais antigos acho que vão lembrar dele, né? Que tinha um texto lá que era sobre o tonel das Danáides. Era da mitologia grega e tal, não sei o quê, de um determinado momento, que elas estavam cumprindo uma pena imposta por Zeus, que era encher um tonel sem fim, sem fundo, então era um trabalho sem fim, né? Zeus chegou para elas e comutou a pena delas. Talvez ela tenha contratado até um bom advogado. Né? E Zeus comutou a pena delas, aí uma olhava para a outra e falava assim, as Danáides eram irmãs. Né? Uma olhava para a outra e falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Você já imaginou você trabalhar uma vida inteira e no dia que você pega lá o seu carnê seu carnê não, para quem é profissional CLT, né, carimbado lá, aposentado, ou então para quem é profissional autônomo, fala assim, não trabalho? E aí, o que você vai fazer da vida? Isso veio comigo desde 68, cara, muito tempo. Aí, em 2006, quando eu
e aí a gente vai falar um pouco mais para frente sobre as fases da nossa vida, né? Quando eu estava já em altitude de cruzeiro, já estava assim navegando em céu de brigadeiro, longe de intempéries terrestres, né? Minha carreira estava tranquila. Eu falei para os meus filhos, olha, eu tenho mais 10 anos de vida profissional útil, né? Me aposentarei daqui a 10 anos. Mas eu já sabia o que eu queria para minha aposentadoria, só não sabia direito o quê, né? Tanto que a minha ideia era sair do interior de São Paulo, na época eu estava até morando em Ribeirão Preto, era vir para morar no litoral, virar caiçara. E eu imaginei que eu vou fazer um negócio, eu vou ser corretor de imóveis. Ideia brilhante, quase não tem isso aqui nessa cidade, eu não enfrentaria concorrência. Né? Quase ninguém. Quase ninguém, nenhuma, né? Mas aí eu fui fazer uma outra coisa que me faltava na vida, e aí vem a ideia do Maslow, né? As necessidades, as nossas insatisfações é que geram as nossas necessidades e eu fui fazer faculdade, que até então eu não tinha. A minha profissão operador de estação aeronáutica, do Ministério da Aeronáutica, da Infraero, era nível médio. Então, não precisei me preocupar com faculdade. Mandei os filhos mas a minha deixava em segundo plano. Sabe quando você vai preencher uma ficha socioeconômica, né? E a pessoa fala assim, escolaridade. Eu tinha que falar assim, nível médio. Era meio constrangedor para mim isso. O meu ego ficava meio... Né? Principalmente há uns 20 anos atrás, né, Maurício? Então, hoje nem tanto, talvez, né? Hoje a gente tem uma outra cultura, mas 20 anos atrás, 15 anos atrás, isso era pesado. Muito, realmente concordo, constrangedor mesmo. Ainda mais para aqueles que foram alfabetizados escrevendo ele com acento circunflexo, né? É circunflexo, né? O chapeuzinho o outro aqui, tá certo. Aí eu fui fazer faculdade, gostei da brincadeira, aí fui fazer uma pós-graduação, mas eu fui fazendo uma área que eu entendia que era fundamental, porque, gente, a Volkswagen ela não faz carro, a padaria não faz pão, né? O tribunal não faz nada, quem faz são as pessoas que trabalham nesses lugares, né? Então eu imaginei que se eu quisesse ter alguma coisa de interessante, eu tinha que aprender a administrar e lidar com pessoas, né? E tanto a minha graduação e pós-graduação, né, foram na área de recursos humanos. Foi aí que eu conheci o coaching. Nessa minha descoberta com o coaching, eu falei assim, caramba, eu era coaching e não sabia. Eu exercia as atividades, eu ajudava a promover as pessoas encontrarem os seus objetivos, buscar realizar seus sonhos, né? Mas eu não sabia que eu podia fazer isso de uma forma ordenada, profissional, e o que mais interessante, ter uma remuneração com isso. E foi aí que eu fui atrás da minha formação de coaching, né? Eu digo que o coaching, eu não escolhi o coaching já era natural e eu fui escolhido por eles, né? E foi quando eu saí da Infraero, ao me aposentei em 2014, né? Já estava pronto para vir para a praia, mas eu não podia vir porque ainda tinha aquele lance da minha previdência privada. Dica número 2, previdência privada, né? Eu não era nem privada, era da empresa, né, que tinha lá o plano esqueci o nome, plano de... A Infraero tem um plano fechado de previdência complementar. Obrigado, né? Infraprev, né? Previdência complementar, obrigado, Du. Desculpa, mas já acontece... Mas é privada, viu? Ele é só uma modalidade de previdência privada. Eu só estou falando Du, eu pedi desculpa pelo Du, mas acontece que eu trato ele por Du, então, né, de vez em quando vai escapar uns Du. Depois eu conto que a gente começou a aprender a dançar junto. Eu com a minha esposa e ele com a dele, não vamos fazer confusão, né? Na verdade, você é um excelente dançarino e eu estou dando os primeiros passos, vamos. Que isso, longe de mim. Essa ideia de excelente, né? Aí, quando eu falei, eu precisava cumprir 10 anos de contribuição para poder fazer jus, né? Então, eu trabalhei até 2016. Quando eu parei em 2016, em 13 de junho de 2016, no dia 27 de junho,
aqui atrás, Instituto Potentiati, isso daqui é um teste para o nosso cérebro, tá? Ele consegue ler ao contrário, de trás para frente e salteado. Então, vocês conseguem ler o nome e até o telefone, que está desse lado aqui. Brincadeira, esse é um banner que foi criado para fazer o Instagram. E eu só estou escondendo o armário que está aqui atrás. Né? E quando eu me aposentei, parei de trabalhar em 2016, o Instituto já estava pronto aqui dentro. No dia 27 de junho, ele já estava na Associação Comercial do Estado de São Paulo, a documentação já pronta para eu começar a fazer as minhas atividades como coach, Aí eu fiz programação neurolinguística, eu fiz uma série de cursos de formação que me gabaritou e me possibilitou a exercer a minha atividade com mais maestria. Outra dica, eu fui buscar aperfeiçoamento. Né? Eu não me contentei com aquilo que, vamos dizer assim, uma faculdade me entregou. Né? Gente... Maurício, você sabe que eu acho um pouco injusto você se auto-intitular aposentado, viu? Porque esse é um primeiro mito que eu queria que a gente conversasse um pouco antes de a gente entrar na questão do planejamento em si. Você deixou de exercer uma profissão remunerada que te dava o sustento. Essa é na minha cabeça, pelo menos, é o que a gente entende por trabalho. Mas você fez o quê? Você cumpriu o seu ciclo ali, recebe uma aposentadoria, porque eu acho que a gente não tem um outro nome para dar. Acontece que você continuou trabalhando. Você desenvolveu novas habilidades e aí você está contribuindo com as pessoas de uma outra maneira. Então, isso não é trabalho também para você? Não, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não é trabalho, não dá para falar. Se a gente se diverte fazendo o que a gente gosta, não é trabalho. Trabalho é uma coisa chata, eu imagino, né? Gente, quando... a gente não pode concordar com isso, você sabe. Né? Mas, depois que você se aposentar, você vai ver que eu falo, pô, Maurício tinha um pouco de razão. A aposentadoria é um ato administrativo do Ministério do Trabalho, do INSS, desculpa. É o dia em que você deixa de ser contribuinte e passa a ser beneficiário. A aposentadoria é isso. Eu me aposentei da Infraero. Eu deixei de ser contribuinte do INSS e passei a ser beneficiário. Mas eu não me aposentei da minha vida. Percebe? É isso, perfeito. Ótimo. Essa é a grande diferença. É aposentado? Eu sou aposentado, né? Não dá para falar que não. Mas eu não me aposentei de mim, dos meus sonhos, da minha vontade de querer fazer a diferença na vida das pessoas e outras coisas que eu vou buscar. Meu neto acabou de sair, eles voltaram para Ribeirão Preto, né? Eles passaram o final de semana aqui com a gente, né? Ontem eu estava correndo com ele na praia. Anteontem eu estava correndo com ele na praia. Bacana. Né? De correr para a onda, sair da onda, sabe? Eu não me aposentei disso. Muito pelo contrário, eu criei um espaço na minha vida para me dedicar a isso. Perfeito. E aí é o que a gente pode chamar, né? De você não encerra, você encerra um ciclo de um local e inicia outro. Quando algumas pessoas falam em melhor da vida, em melhor idade, eu acho que é pensando nesse contexto. Mas exatamente. Tem muita gente, né? Mas tem muita gente que acontece, consegue, então, deixar de ser, passar a ser beneficiário do INSS, vamos dizer assim, em um momento de vida tão para frente que ele já não tem, talvez, tanta energia, ou não tem um propósito para continuar. Então, eu queria... para daí desfrutar. Daí talvez seja tarde demais para isso. Não foi o seu caso, que a gente sabe que você e a Nancy estão em plena forma. Mas eu queria te perguntar, então, dentro desse contexto, Maurício, por que planejar, como planejar e quando planejar, para que não fique muito tarde, para quando eu não chegue nessa próxima fase, um caquético. Tá, bora lá. Gente,
O que a gente tem de certo na nossa vida? A única coisa líquida e certa é a morte. Né? Exato. E eu tenho que fazer o máximo possível até esse dia. Né? A aposentadoria, via de regra, ela acontece antes dessa data. Certo? Né? Ela vai acontecer... É o que se espera, né? Via de regra. Eu só não me aposento se eu morrer antes. Não tem como. Não tem como. Tá? Então, se eu sei que isso vai acontecer, por que eu não me preparo para isso? Eu fiz umas contas, assim, eu brinco que é conta de padaria, né? Que você soma ali na ponta do lápis, muitas vezes é um zero a mais, um zero a menos. Mas eu fiz umas contas aqui. Quanto que eu precisaria para viver aposentado? Uma renda de em torno de R$6.000? É uma renda legal? Não é? Uma boa, não eu é. acho uma boa ainda. Tá? Depende do local que você mora, se tiver imóvel próprio, né? Tá, porque só de plano de saúde eu gasto R$2.500 por mês com a Nancy. Isso sem ficar doente. Tá? Então, você já tem que imaginar que vai sobrar pouco mais que R$3.500. Mas tudo bem. Se você não pagar aluguel, não sei o quê, R$3.500 dá para ir no supermercado, né? Dá para comprar uns pés de galinha para fazer um churrasco, porque está muito caro, né? Dá para você ter uma qualidade de vida. Né? Só que para você receber 6 mil e poucos reais, você não pode contar com o INSS. Porque a aposentadoria, o teto é em torno de 6 mil reais, mas para isso você tem que ter contribuído por 40 anos, ter uma idade mínima de X, né? E descontando aquelas contas que eu não entendo, aí um colega de profissão sua, um advogado tributarista, pode explicar melhor esses pedágios, esses ágios. Tem que ser previdenciário. Isso, é previdenciário, desculpa, falei tributarista, mas falei errado. Um advogado previdenciário vai entender como é essa conta. E você sabe, Edu, não tem como, não dá para chegar. Eles vão inventar alguns números, né? E mesmo que você chegue, no ano seguinte já não é mais o teto. E no ano seguinte é menos que ainda, porque ele não corrige na mesma proporção. Tá? Para você ter essa renda de 6 mil reais, independente do INSS, você teria que ter investido em banco e algumas aplicações financeiras em torno de R$1.250.000. Como é que você junta R$1.250.000? Em um ano? Em 10 anos? Em 20 anos? Em 30 anos? Então, quando eu começo a pensar na minha aposentadoria? Muito tempo antes. Para ter tempo de eu fazer essa reserva financeira, esse colchão financeiro, como a Ellen costuma falar. A Ellen é uma consultora financeira que dentro do nosso programa O Melhor da Vida, ela dá umas aulas de finanças particular, finança pessoal, né? Bacana. Tá? Então, se você faz essa reserva, esse colchão financeiro, né, você vai ter mais tempo. O seu desembolso mensal, anual, vai ser menor. É muito mais fácil eu juntar R$1 milhão em 30 anos do que eu juntá-lo em 10 anos. Sem dúvida, né? Tá? Então, quando eu devo começar planejar a minha vida de uma maneira para viver a aposentadoria de uma maneira digna, não digo nem satisfatória, eu chamo muitas vezes de digna, tá? No dia que você começa a trabalhar. No dia que você recebe o seu primeiro pagamento, você já vai pegar uma parte daquele soldo, né, daquele salário, né, e vai investir em alguma coisa que vai lá no futuro te render Você vai ter esse colchão financeiro. E você ajuda os profissionais liberais a fazer esse planejamento, né, Maurício? Começo, meio e fim? Sim, sim. O programa Melhor da Vida, né? Agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Claro. Começa quarta-feira, dia 17,
né? A nova turma dele é totalmente online, são mais de 30 dias com muito exercício, muito coaching, muita mentoria, né? Existe uma diferença entre coach e mentor, né? O mentor é aquele que ensina o que aprendeu, o coach é aquele que cavuca, né? Na minha terra, cavucar é buscar, cavar, né? A gente cavuca o barranco para fazer uma pinguela, né? Para fazer uma ponte em cima. Né? A gente ajuda a pessoa a construir, né? Dentro da PNL, vou fugir um pouco, né? Um dos pressupostos da PNL, Programação Neurolinguística, é que nós temos todas as respostas para os nossos problemas dentro de nós. Né? O meu papel como coach é ajudá-lo a encontrar essas respostas suas, que não são minhas, e colocá-las em prática. E acompanhar o seu caminhar até chegar nesse lugar. Esse é o papel do coach. Né? Então, o programa O Melhor da Vida ele envolve isso, mentoria, coaching, tem a parte da Denise Terra, que ela é uma personal trainer com mestrado em exercício para a terceira idade. Porque não adianta nada eu ter dinheiro no bolso, ter uma cabeça super legal, mas eu não consegui pegar a mala. Desculpa. Eu não conseguia pegar a mala para fazer a viagem da minha vida. Concordo. Essa eu acho que é o grande senão. Eu gosto de pensar na possibilidade de você desfrutar da vida enquanto vive. Não esperar se aposentar e desfrutar. Às vezes pode parecer uma ideia absolutamente abstrata ou inatingível, mas não necessariamente. Eu acho que dentro do teu programa você deixa isso bem claro, né? Eu gosto muito dessa tua fala, porque a gente sabe que o planejamento é tudo. Por exemplo, em termos de marketing jurídico, em termos de branding, que é o reforço da marca dos colegas advogados, dos profissionais liberais, e de uma maneira geral, isso é do mercado, só começa a surtir efeito quando, um ano e meio depois, um melhor efeito, claro, né? 1 ano e meio depois que você começa. Então, tomadas as devidas proporções, que nós estamos falando em 30, 40 anos, quanto antes você começa, melhor, né? Para você. Mas eu tô com 50 anos, é tarde. Também não é tarde, Maurício? Não, muito pelo contrário. Talvez você tenha que correr um pouco mais para atingir, vou pegar aquele número cabalístico, né? 1.250.000. Né? Talvez você tenha que acelerar o passo para alcançar aquele 1.250.000, né? Ou, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho naquele momento. Se eu não vou chegar no 1.250.000, eu vou chegar onde eu consigo chegar. Faz sentido essa conta? Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu percebo nas pessoas, principalmente o pessoal da advocacia, um pouco de... Eu sempre falo isso, reforço, porque eu acho importante a gente começar a desbloquear isso. Um pouco de receio, ou mesmo medo. Medo é uma palavra forte, mas é o que acontece, de olhar para frente na sua vida e na sua carreira, e estabelecer metas, porque eu acho que todo mundo tem medo de falhar, né? E esse é um grande... talvez seja um maior bloqueio que faz com que as pessoas, de fato, não atinjam o sucesso. Então, eu queria que você me fizesse um paralelo, por exemplo, dessa diferença das decisões que me trouxeram até onde eu estou hoje, e tudo bem, eu mudo de decisões para me levar para onde eu quero ir, depois que eu entendo isso, que eu tenho coragem de decidir isso. Eu penso assim, não existe certo ou errado. Existe aquilo que eu acredito e aquilo que eu vou trabalhar para fazer. Se alguém pode me dar uma dica e que possa melhorar, por que não aceitá-la, acatá-la e fazer essa mudança de curso? Né? Durante 20 anos eu trabalhei no tráfego aéreo e o meu setor era responsável pelo recebimento, a análise, né, e a validação do plano de voo.
né? E o plano de voo é um documento do Ministério da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica, não é mais Ministério do Comando da Aeronáutica, né? Universal. O Brasil ele é assinante da ICAO, né? Da OACI, Organização de Aviação Civil Internacional, e ele segue os padrões normativos mundiais, né? É um documento onde o piloto ele expressa a sua intenção do voo. Da onde ele vai, a hora que ele vai, por qual caminho ele vai. Antes disso, ele fala quem ele é, né? O avião, o tipo do avião, se é um avião grande, pequeno, monomotor, bimotor. Tem lá as codificações que eles precisam, né? E ele, que hora que ele sai, que hora que ele, o caminho, a hora que ele estima chegar, né? E obrigatoriamente, helicóptero não, mas obrigatoriamente, porque o helicóptero, a princípio, poderia pousar em qualquer lugar, né? Obrigatoriamente, ele tem que indicar um aeroporto, não, de alternativa, né? Antes ele preenche isso daí, mas antes disso, ele faz um estudo, e nós fornecíamos, né? Eu já não faço mais, mas o trabalho fornece para ele acessibilidade às informações meteorológicas da rota e do local de destino e da alternativa, as condições de operacionalidade da rota, do local de destino e da alternativa, né? Aí eu faço uma analogia comigo, com nós pessoas, né? Eu preciso ter um planejamento. Para eu querer alguma coisa na minha vida, eu preciso, antes de mais nada, saber quem eu sou. O autoconhecimento, né? Ia chegar lá, hein? Se eu não sei quem eu sou, com certeza eu jamais saberei para onde eu posso ir. Porque eu não conheço, né? As minhas forças, as minhas limitações, as minhas capacidades, né? As minhas habilidades. Se eu consigo juntar tudo isso daí num balaio legal, eu falo, pô, o Maurício é isso, o Maurício ele é capaz disso, daquilo, eu consigo planejar para onde eu vou. Mas eu falo assim, eu tenho que planejar tão bem para eu não sofrer nenhum contratempo. Algo parecido como uma pandemia de Covid que pegou todo mundo, né? Eu acredito que as pessoas que são seguidoras de Nostradamus não encontrou dentro dos escritos dele algo parecido, né? Cara, mas de alguma maneira eu tinha que estar preparado não para tudo isso, mas pelo menos uma parte disso, né? Sem dúvida. Para que eu fosse menos, a minha vida fosse menos atingida. Mas independente disso, tá? Eu tenho que construir alguma coisa, um plano B, um aeroporto de alternativa para o meu voo, de modo que ele seja tão bom e tão legal quanto o meu plano A. Um exemplo, eu quero estudar engenharia, porque eu quero ser engenheiro, né? Mas se eu faço cursinho, vestibular, e não entro, né? Ou vou pegar um exemplo bem raso, né? Mas de repente eu entro em arquitetura. Arquitetura é uma coisa legal, dentro da ideia de construir, desenhar e rabiscar, né? Porque se não der certo o meu plano A, o meu plano B, num determinado momento da minha vida, ele vai ser o meu plano A. Eu gosto de... a gente estava conversando aqui em casa, e ver se você concorda comigo. Essa tua analogia do plano de voo é fantástico mesmo, porque a nossa vida tem mesmo essas três fases, né? A fase que a gente levanta voo, e isso é incrível como você usa, trouxe esse paralelo. Então, nossa, tem um momento que a gente levanta voo, decola, né? Tem um momento que a gente, bom, beleza, mais ou menos estabilizei, e aí o momento que eu vou pousar, e pousar é chegar a um destino. E a gente estava comentando aqui em casa, por exemplo, a minha irmã, a gente está morando em Joinville tem um aeroporto. Mas Sim. É muito comum
o aeroporto, o meu destino fechando. final é Joinville, mas é muito comum, em função de condições climáticas, o aeroporto não ser possível chegar ao voo. Então, eu descia, às vezes, em Navegantes, às vezes em Curitiba, para a pessoa, então, se deslocar até o seu destino. Então, quando a gente pensa que você fala de um plano A, de um plano B, ele não é necessariamente mudar completamente a trajetória. É só um pequeno desvio, não é? Para que você depois, uma coisa mais segura, uma coisa mais viável, para você, então, chegar ao destino planejado. O que também está tudo bem, né, Maurício? E eu entendo perfeitamente, é que no meio desse processo você pode perceber, caramba, eu não queria ir para Joinville mesmo. Eu notei que eu queria um pouco mais longe, queria ir para Florianópolis. E aí, Ou até querer ir para Macapá. Bicho, a nossa vida, isso, ela é a nossa vida, e não é só a vida profissional, a nossa vida no todo, né? Ela é feita de momentos e de oportunidades. É uma série, é uma somatória de pequenos momentos, de pequenas oportunidades que vão construir o meu caminho, a minha história, a minha trajetória. Se de repente eu indo para cá, né, eu falar assim, não é aqui. Né? Eu conheci o Eduardo aqui em Santos. Né? E de repente a história dele levou ele para Joinville. Né? Eu, quando prestei o concurso para Infraero, eu morava em Campinas, né? E quando eu fui fazer o concurso, na época, lá em 92, né? Era para trabalhar em Viracopos. Né? Saí, prestei, fui concursado, saí, fui fazer a minha formação lá em Belém, fiquei um tempo lá morando em Belém, para fazer a minha formação para a minha atividade. Isso aos 35 anos, né? E depois, quando eu estava no dia de ir embora, fechou o curso, né? Não tinha vaga para Campinas. Eu tinha que escolher 348 lugares. Guarulhos, né? Graças a Deus, é uma boa classificação, eu pude escolher antes dos outros. A minha opção foi escolher Guarulhos, mais perto de Campinas, né? É o destino que me levou. Né? Isso me leva... Desculpa te interromper, Maurício. Isso me leva à reflexão de que a nossa vida, ela tem infinitas possibilidades. Sim. No seu caso, você tinha idealizado uma coisa, mas abriram-se muitas possibilidades. Quando a gente tem muitas possibilidades, a gente às vezes extrava, que é o que a gente sabe que é conhecido como o paradoxo da escolha. Exatamente. E aí eu quero voltar um pouquinho antes. É tão importante o autoconhecimento neste momento, porque quando você tem uma possibilidade, se você enxerga só uma, é aquela mesma, né? Sim. Ou quando você não tem nenhuma, você está buscando alguma. Mas quando muitas se abrem, se você não se conhece bem, provavelmente você corre o risco de tomar decisões das quais não acertadas. Eu não digo errado. Exatamente. Eu não digo errado. Eu acho tão importante isso que você está falando, Maurício, do autoconhecimento, que lá no... É claro que o Enchendo a Banca não é um programa de coaching, é um programa de marketing jurídico com foco no desenvolvimento de relacionamentos, que eu acho que realmente que o networking é a melhor ferramenta de marketing jurídico para advogados, mas eu percebo que é tão importante, porque no começo eu levo os colegas advogados a fazer escolhas, e eu percebi que as pessoas estavam travando ali. Tanto que a gente resolveu oferecer existem muitas ferramentas de autoconhecimento, mas a gente resolveu oferecer o HMI, que é uma análise de perfil comportamental. Eu gosto de fazer a devolutiva com o aluno, pessoalmente, porque a gente simplesmente, e foi uma coisa que eu passei na minha vida, na minha carreira, eu não enxergava nada. Então, eu estava em brumas, uma nuvem ou envolto a uma neblina, e aí
esse primeiro contato com o autoconhecimento é que me abriu o olhar, me abriu a visão para entender quem eu era e poder fazer as melhores escolhas para mim. Então, isso eu acho que é o primeiro, é o princípio de qualquer planejamento, né, Maurício? Porque o autoconhecimento, ele cabe para qualquer coisa da nossa vida, tá? A partir do momento que eu me conheço, eu sei aquilo que eu quero. E mais importante de saber daquilo que eu quero é saber aquilo que eu não quero. Se de repente eu tenho 4, 5 opções na minha frente, eu vou voltar agora ao dia D lá em Belém, que me colocaram as localidades que tinham vagas para minha atividade e não tinha cidade de Campinas, né? Como é que eu ia para Presidente Prudente? Com uma esposa e 2 filhos em idade escolar. É uma ótima cidade. Gente, eu não tenho nada contra Presidente Prudente, mas ela é totalmente longe e fora de Campinas. Dá quase 500 quilômetros, se não me falha a memória. Né? Tinha Salvador. Fantástico. Mas na época eu ainda não tinha consciência de que viver na praia é bom. Né? Existia uma série de coisas que me falaram, não, Campinas, Guarulhos. Porque na hora, sem sacanagem, na hora eu lembrei, tem o ônibus que liga Campinas ao aeroporto de Guarulhos. Eu não preciso me mudar de Campinas. Eu não vou ter despesas diferentes do que eu tenho agora. Antes de tomar essa decisão, você foi buscar isso? Ou foi intuitivo? Foi intuitivo. Eu tinha conhecimento, a ideia do conhecimento. Eu tinha o conhecimento do ônibus, porque eu utilizei o ônibus mais de uma vez antes. Inclusive para ir para Belém. Eu estava em Campinas, peguei o ônibus de madrugada, fui para o aeroporto de Guarulhos para pegar o voo para ir para Belém, para fazer o curso. Então eu sabia que tinha essa viabilidade, era viável esse ônibus. Né? Na pior das hipóteses, Campinas e Guarulhos dá quase 90 quilômetros só. Né? Então tudo isso foi batido logo de cara. Eu não ia mexer com a minha família. Sabe? Era eu que ia para sair. Então, ajudou a escolher Guarulhos por causa disso. Né? Aí, quando chega em Guarulhos, o quê? Olha, aqui eu não posso, né, porque o operador de estação, ele faz a parte de fonia com aeronaves quando num aeroporto não tem torre de controle. E Guarulhos tem. Aí tinha 2 opções. Né, o gerente na época de navegação aérea de São Paulo me falou, olha, eu tenho para Ribeirão Preto e tenho para Poços de Caldas. Né? Putz. Sozinho, sem ter tempo de consulta aos universitários, né? Sem ter aquela ajuda lá que o Luciano Huck dá lá para você fazer a consulta, né? 50%. Não tinha nada disso, ela ali na hora. Né? Eu já tinha ido para Ribeirão Preto. Eu sabia que era uma cidade, na época, conhecida como a Califórnia brasileira. Né? Tá vendo? O que é o conhecimento? E não um conhecimento específico na tua área, mas um conhecimento mais abrangente, né? E na generalidade. Né? Por isso a gente não pode ficar só em cima dos nossos livros, criar um mundo obtuso, tá? Eu falo muito que nós temos que crescer na longitude, né? De uma maneira mais ampla, mais larga. Amplitude. Hoje as pessoas falam que a gente tem que ter uma visão holística, né? Exato. Maior de tudo. Mais e maior em tudo, né? Não mais maior que não existe. Mais e maior em tudo. Não só em distância, como lateralidade. E as pessoas podem achar que isso às vezes é um paradoxo. Eu falo de advocacia e eu recomendo fortemente que os colegas, e eu presumo que isso na maioria das profissões isso seja muito importante, mas em termos de marketing jurídico eu falo da importância quanto mais específico, melhor. Sim. E aí isso pode parecer paradoxal ao que nós estamos falando, mas não é. Porque você se aprofunda num conhecimento
específico, e aí você expande ali dentro, Exatamente. lateralmente, né? Se Exato. aprofunda e se expande lateralmente e faz as conexões no entorno daquilo. Claro que eu não tenho como dar um curso de 40 horas em meia hora, 1 hora de live, nem ao propósito, a gente está conversando aí você, mas então não é um contrassenso. Também é um temor das pessoas tomarem essa decisão, principalmente a advocacia, porque, mas parece que eu estou abrindo mão de alguma coisa, né? Não! E não é, né? Gente, a gente não está abrindo mão, a gente está segurando uma outra coisa com as duas mãos. Faz sentido isso? É isso. Boa, fantástico. Eu vou deixar de fazer. Não, você não vai deixar de fazer, você vai fazer melhor com aquilo que você está fazendo. Sabe? Eu me lembro que eu fiz dentro das minhas formações, eu fiz um curso com o Tony Robbins, né, que é o papa da programação neurolinguística, é um coach monstro, né? E ele falava a respeito do foco. Se eu não tiver foco naquilo que eu vou fazer, se o meu nariz não estiver apontado, e olha que em termos de nariz eu entendo, se eu não tiver o foco naquilo que eu estiver apontado, eu vou fazer caca. Depois de muito tempo, mas muito tempo, eu comprei 2 bicicletas há 1 ano e pouco atrás. Eu e a minha esposa começamos a andar de bicicleta. Gente, morar na praia é bom por causa disso, tá? Planejem sua vida para vir para a praia. Tudo plano, né? Tudo plano, tudo plano, né? Tem as ciclofaixas para você circular, né? Só que eu não fui para a ciclofaixa porque ainda estava aquele negócio meio cabemba, né? De precisar treinar para recuperar Eu estava andando na areia no final de tarde, tinha chovido naquela parte mais molhada, né, mais firme, né? Eu estou pedalando e tem um pedaço de madeira grande assim, cruzando a minha frente. E lá de longe eu estou vendo. Pô, a praia é enorme, né? Mas eu foquei aonde? No pedaço de madeira. Para onde eu fui com a bicicleta? Para o pedaço da madeira. Sabe? Para onde você está focado, você vai. Na tua profissão, você tem que ter foco e tem que ser um especialista naquilo que você está determinado a fazer. Mas você não pode apagar para o resto. Porque é o resto que vai te dar, muitas vezes, subsídios, vai te dar informações para você se aperfeiçoar na sua especialidade. Né? É o que vai fazer diferente daquelas pessoas que estão naquela especialidade. Né? Nós vivemos num mundo binário. Triste isso. Ou é 1 ou é 2. Ou é preto ou branco. Né? Nós temos que trabalhar numa possibilidade de... Não vou falar terceira via, porque vai dar a ideia que eu estou fazendo propaganda política, não é isso. Tá? Nós temos que ter um algo a mais que fuja daquilo. Uhum. Né? Eu tenho que transformar a minha vida, abrir um monte de oportunidades. E para isso é o conhecimento. E para isso é saber que se não der essa porta, eu posso trabalhar aquela ali. E quando o Eduardo falou, e a analogia que eu faço do voo, né, as fases do voo, né, decolagem, nível de cruzeiro, onde que a vida está confortável, trabalhando, e é nessa hora da nossa vida que a gente tem que prestar atenção para onde a gente está indo, né? Porque quando está fácil, ninguém olha para o lado. Uhum. Mas fique atento, né? E a chegada. Mas aonde é a minha chegada? Para onde eu estou querendo ir? Cada um tem o seu ponto. O meu era vir para a praia. O meu era virar caiçara, né? E eu consegui. Né? Mas cada um tem o seu. E o que eu vou fazer a partir do momento que eu chegar nesse lugar? Gente, nós, né, o advogado, ele não é uma profissão assim como aqueles que trabalhavam com insalubre, né? Pode ser de risco, pode ter uma série mas não é aquela insalubridade física. Não. Né? Que os carvoeiros podem ter, ou alguma coisa assim. Tá? Então, quando chegar lá no momento, ele pode trabalhar até mais de 60, 70 anos, e a gente vê um monte de gente nessa situação.
Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Prêmio Nobel de Química tinha 92 anos. Um americano, ele dividiu o Prêmio Nobel, né? A gente olha aí e vê pessoas com 90 anos altamente produtivas, né? O Niemeyer morreu aos 104 anos, com a cabeça assim, né? Os traços não estavam mais firmes em função da mão trêmula, mas a mente estava traçando, né? Então, quando o advogado, né, pode se aposentar, e ele se aposenta a hora que ele quiser nesse aspecto, né? Imagine que você vai viver mais 20, 30 anos, muitas vezes 40 anos, fazendo o quê? Pois é. Ou se eu for viver só 10 anos, né? Se eu não posso acrescentar dias à minha vida, eu posso acrescentar vidas ao meu dia. Se eu não posso ter mais 4 anos para eu, sei lá, fazer a viagem dos meus sonhos, né? Eu posso acrescentar momentos nesses meus anos de vida que vão me tornar repletos. Cada um é cada um. O meu barato, a minha praia, é estar com a minha família, né? A Sabrina, desculpa te interromper, Maurício, é que chegou agora para mim e ela fez um comentário, acho que ela está falando daquela nossa visão holística, né? Em termos de conhecimento, ela falou: eu gosto de chamar de acervo, que nem numa biblioteca. Na biblioteca, os livros são divididos em nacionalidade, tema, ordem alfabética, e seções, elas são correlacionadas, né? Então, é uma boa analogia também. Perfeita. Como a gente fala, são separados, mas todos, mas tudo junto. Isso, tudo junto e misturado, não tem como, sabe? Não dá para se desconectar. Eu acho que as pessoas culpam o Henry Ford, né? Porque ele teve essa sacada de, para economizar, ele fez a linha de montagem, então cada um se tornou super específico em fazer aquilo. E isso parece que foi todo mundo disse que eu tenho que entender apenas do pequeno, daquele meu aspecto. Isso. Mas uma coisa que as pessoas que o criticam não falam é que ele gostava que o cara que trabalhasse tivesse a visão do todo. Tanto Sim. que o objetivo dele era, por exemplo, que todo empregado da fábrica pudesse ter o produto do trabalho. Então, ele era a favor de que todo mundo que trabalhasse na fábrica de Ford de veículos pudesse ter um veículo. Então, perfeito. foi essa Mas a ideia. Muito isso, gente, é muito isso. Né? A gente brincava que o operador de estação aeronáutica, né, a minha profissão, né, por incrível que pareça, né, não era uma profissão regularizada. Olha que a nossa legislação muitas vezes sacaneia com a gente. Né? O operador de estação aeronáutica, ele cuidava... Né? Demora, né? Para ser reconhecido. É reativa. Isso. Ele cuidava da parte de meteorologia, que já tinha observado, né? Ele cuidava da parte de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas. Né? A gente brincava que nós éramos um especialista em generalidades. Tá? Devemos ser especialistas em generalidades, mas eu tenho que ter um foco principal. Né? Eu tenho que ter, se eu sou um advogado previdenciário, sabe? Eu tenho que saber tudo e mais um pouco a respeito da Previdência, do sistema previdenciário. Porque na hora que eu for fazer a entrega do meu trabalho, do meu produto, né, que é uma ação ganha para o empregador ou para o empregado, aí eu não sei como, né? Quando eu for ter que fazer a entrega, essa entrega ela tem que ser completa. Ela tem que ser perfeita, né? Como se eu fosse um ourives. Sabe? Uhum. Se eu sou um advogado tributarista, a entrega que eu tenho, que eu preciso fazer do meu produto, do meu serviço, ele tem que ser o melhor possível. E nós citamos esse exemplo, acho que foi até você que falou na quarta-feira da semana passada, né? Que não, foi a Carmen que falou, a doutora Carmen, que, de repente, eu posso fazer o meu cliente pagar uma multa monstro porque eu não soube fazer a defesa.
Tem um prejuízo porque eu não Exato. estava pronto para fazer aquilo, né? Quando que eu estou pronto? A princípio eu não estou pronto nunca, porque eu sempre posso crescer. Tá? Mas eu tenho que reunir as condições mínimas necessárias para entregar o melhor que eu consigo entregar. E o planejamento é esse. Né? É eu não ficar parado quando termina a faculdade, consigo a carteirinha da OAB, né? É assim que chama, né? O credenciamento, a carteirinha da OAB. Carteira da OAB, é isso mesmo. Né? Como eu falei, só sei advogar em causa própria, as outras coisas eu já não sei. Né? Quando a gente consegue a carteirinha da OAB, eu não posso. Meu mundo não é esse. Ele vai muito a mais além disso. Né? Eu conheço muitos advogados com quem eu já conversei, com quem eu já troquei, já contratei para serviços, né, para mim, tá? Que buscam estar sempre estudando, que buscam estar sempre construindo algo maior para ele. Né? Por exemplo, essa pandemia, já havia um movimento eu acompanhei, a gente acompanha pelos noticiários, né, da digitalização dos processos, né, da forma sair do papel. Né? Exato. Maior agilidade, isso já vem, acho que faz uns 10 anos, não é isso? Que está arrastando. Eu acho que sim. Acho que sim. Pelo menos 10 anos. Né? E essa pandemia... Mas estava a passos estava andando de ré. Né? É que nem a música do Lulu Santos, né? A passo de formiga, com não sei o que e tal. Gente, essa pandemia, apesar de toda essa coisa triste, pesada, né? Ela nos trouxe oportunidades, como tudo na vida. Basta você ressignificar as coisas que te acontecem. Buscar um sentido diferente. Com o advento, né, da pandemia, se é que a gente pode chamar assim, né, foi observado que tem que passar para o digital. Né? O advogado, ele aprendeu a duras penas, e muitas vezes contra a própria vontade, que ele tinha que ir para o computador. Tá? O advogado, como todos os outros profissionais, aprenderam que se eu sentar agora aqui, hoje eu estou em Praia Grande, né? O Eduardo está Neste momento eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. Né? E nós estamos conversando com você em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Isso foi incrível. Sabe? Foi incrível. Né? Maurício, isso é tão... Era inexorável essa evolução. Muitas pessoas refratárias. Imagina que nós vamos ter agora, dia 25, eleições da OAB e não quiseram implementar as eleições online. Então, acho que o advogado ele tem essa cultura de... eu não chamo de postergar, mas de estar muito atrelado às coisas... essa evolução, ele querer segurar essa evolução. Que, talvez por uma cautela mesmo, de olhar, vamos ver como é que vai estar, vamos ver como é que vai ser, isso vai ser bom, isso não vai ser ruim, esse olhar de... Mas esse advogado faz Pix. De não ir de cabeça. Pois é. E aí a pandemia, ela não teve jeito, né? Porque não teve jeito. A gente teve que tomar decisões. Sim. E seria muito melhor se tivesse tido um plano antes, não seria menos doloroso? Com certeza. Com certeza. Eu fiz uma reportagem para a revista Empresário, eu escrevi um artigo um tempo atrás, né, que eu falava que não é o maior que sobrevive. E eu fiz uma analogia com os dinossauros, né? Mas o mais adaptável. Né? Depois, quando houve aquele problema lá do meteoro e tal, né? A pandemia do período Cretáceo lá, né? Vamos chamar assim, né? Quem sobreviveu foram os menores e não os maiores, que precisavam de menos alimento, né? Que muitos foram os que melhores se adaptaram e evoluíram e chegamos aqui até hoje, né? Gente, não tem como nós
lutarmos contra a evolução. Não tem como a gente buscar as coisas que são mais fáceis e melhores. O nosso cérebro, ele é isso. Ele foi criado, né, projetado para poupar energia. Então, a maior luta, acredito, nossa, é contra o nosso cérebro. Somos nós contra nós mesmos, né? Ele foi projetado para mandar você ficar sentado, deitado no sofá, né? Para você não querer buscar coisas diferentes, porque vai te dar um trabalho que você não está preparado, né? Exato. Mas a vida não é isso, né? E essa necessidade de estar, a gente sempre falava, né, no aeroporto, eu estou pronto para e em condições de o quê? Do que acontecer. Você está pronto? Nasci pronto. Maurício, uma coisa que me ajudou muito, 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 foi dentro desse processo de autoconhecimento, eu identificar uma missão e, mais do que isso, identificar um propósito. Mas é fantástico. Eu queria que você comentasse isso. A gente até... Eu acho muito importante, eu não faço exatamente isso lá na Enchendo a Banca, mas eu recomendo fortemente que o advogado comece a pensar. Tem um amigo meu, um advogado italiano, Marco Buscema, que ele sempre fala, não sei se é uma frase dele ou se ele trouxe de algum pensamento, que fala assim: as pessoas seguem um propósito. Sim. Um propósito é o que nos dá vida. Eu penso que um propósito é a maneira como eu quero ser lembrado, é a maneira como eu quero ser, vamos dizer assim, retratado a partir do momento que eu não estiver mais aqui. Uhum. Né? O meu propósito é ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Né? Meu propósito é transformar pessoas ordinárias em seres extraordinários. E a língua portuguesa judia da gente, Edu. Né? Ordinário não é nada pejorativo. Ordinário é alguma coisa... Eita. É algo como aquele que está dentro de um padrão, de uma norma. Né? Então, viver fora desse padrão, acima da curva, que é o interessante. Né? Buscar coisas diferentes. Então, meu propósito de vida é esse. E tem um pensamento do Thomas Warley, ele é um frei cappuccino, ele é um filósofo brasileiro, né? Ele fala que um homem sem um sonho é um homem morto por dentro, ele é um homem vazio. Né? E enquanto eu tiver sonho, eu terei vida. E o que é o meu sonho? O meu sonho, ele está atrelado àquilo que eu quero para mim. E a minha missão, o meu propósito é transformar, né? Cada um tem o seu, tá? É muito, muito, muito particular isso. E o meu é transformar pessoas, ajudar as pessoas a se transformar. Mais uma coisa, nem o Eduardo, nem eu, nem ninguém transforma ninguém. A transformação, ela ocorre individualmente e é de dentro para fora. O que nós podemos fazer, a Enchendo a Banca faz, e eu faço dentro do programa do Melhor da Vida, é tentar conscientizar as pessoas da necessidade de mudarem algumas coisas no seu dia a dia para que consigam atingir as suas metas e os seus objetivos de uma maneira mais consciente e mais rápida. O Enchendo a Banca, eu acredito, né, até onde eu entendo do programa, né, é uma capacitação para que você enxergue de maneira diferente a sua profissão de advogado, de maneira que você possa ser muito mais produtivo e eficiente naquilo que você faz. Desculpa se eu falei besteira, doutor. Né? Não, mas é feito também tem esse contexto, é? Mas é bem feito dentro da sua participação. Sabe? É você que tem que querer buscar para ser, não buscar para ter. E nesse caso de missão, não é ter, é ser. Tá?
eu serei lembrado como uma pessoa que durante muito tempo ajudou as outras pessoas a se tornarem melhores. Né? A Vencer na Banca é um projeto, é um programa que durante um bom tempo ajudou as pessoas, muitos advogados, a encararem a profissão de uma maneira diferente e que, né, e a gente infelizmente trabalha por retorno financeiro, né? É isso. Ninguém não, tá, tirando a Madre Teresa de Calcutá e algumas outras aí que não queriam saber achavam que dinheiro não é, né? Dinheiro não traz felicidade, né? Mas manda alguém buscar para mim, porque eu não posso ir agora, que eu estou fazendo aqui. Claro, dinheiro é muito importante. Ele só não pode ser o mais importante. Exato. E também não é errado você ter dinheiro. Exato. Tá? É errado o que você pode fazer com o dinheiro para você. Ou o que você coloca nele as suas intenções todas. Né? Então, o meu propósito é esse. Se cada um tem um propósito e querer viver por esse propósito, né, é a maneira como, com certeza, a sociedade se torna melhor. E uma maneira da gente saber o que é propósito e o que é o nosso legado, né? E eu usei esse exemplo na quarta-feira passada, na OAB aqui em Santos, ela perguntando, como é que você quer ser lembrado? O que você quer ver escrito na sua lápide? Gente, imaginou que tristeza você passar 80 anos aqui, circulando, comendo, bebendo, respirando, olhando o mar, olhando as montanhas, apreciando as coisas boas e ruins da vida, tá? E ir embora sem ter feito nada nem para você. Porque se você não deixar um legado, você não fez nem para você. Você gastou, desperdiçou 80 anos de uma vida. Não podemos deixar que isso aconteça, né, Maurício? Não. Pode ser até um pouco. As pessoas falam para dizer até que a gente é. Isso aí é uma coisa que não dá para fazer. Vocês são doidos, vocês são românticos, vamos dizer assim. Mas eu acredito que é possível transformar o Brasil, transformar o mundo, por exemplo, através da advocacia. Por isso é o meu propósito tão grande de contribuir com os advogados, independentemente de binários em A, B ou C, porque eu acho que a gente está na hora de a gente construir, seja para o nosso país, seja para a advocacia, seja para todos, um pouco mais de consenso. Eu não estou dizendo toda unanimidade é burra, mas um pouco mais de consenso a gente está na hora de começarmos a construir. Meu amigo, Tem um eu queria até que pensamento você comentasse isso e também eu quero desse um recado final, porque já chegamos aí a uma horinha de live, uma hora e pouco. Putz, já está acabando, cara. Essa é a hora que a gente fala. Né? Tem um pensamento do Gandhi que ele fala assim que a gente deve começar em nós mesmos as mudanças que a gente quer ver no mundo. Né? Uhum. Eu acredito que é isso. Né? O Santo Agostinho, né, o filósofo e professor, doutor da igreja, filósofo medieval, desculpe, o filósofo medieval, ele fala que a esperança tem duas filhas lindas, né? A indignação e a coragem. Né? A indignação é você não estar conformado com a situação de hoje, que você vive hoje. E a coragem de fazer mudá-la. Sabe? Na nossa vida, nada é tão bom que a gente não possa fazê-lo melhor. Na nossa vida, nada está tão certo de que a gente não possa torná-lo mais certo ainda. E o certo não tem nada a ver com o contrário de errado. Né? O certo é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu batalho. Né? E o Cortella fala que o certo, muitas vezes, é aquilo que a gente pode contar para a mãe da gente. Se a gente não tem vergonha de contar para a mãe da gente, então não está certo o que a gente está fazendo. Né? Então, pessoas, vamos pensar que a oportunidade de fazermos um mundo diferente nos é dada todos os dias.
todos os dias o dia amanhece quase que zerado, em termos de possibilidades, de probabilidades. Basta nós empenharmos essas 24 horas desse dia para tornarmos as nossas vidas e a vida do semelhante melhor. Se eu partir para um processo de autoconhecimento, eu tenho certeza que eu tendo um maior conhecimento de mim, eu consigo melhorar a minha vida e a vida do meu entorno. Né? Porque eu acredito muito no 3G. Ganho eu, ganha você e ganha o meio ambiente, ganha a sociedade, ganha quem nos acompanha. Certo? O programa Melhor da Vida é isso. Se você quiser mais informações, ele vai estar no www.programaomelhordavida.com.br. Deixa eu colocar aqui no chat. www. Programa O Melhor da Vida, tudo junto.com.br. Né? As inscrições estão abertas. A gente começa uma turma na feira, né? Já botei aqui para a nossa turma do YouTube, tá? Show de bola. E é uma alternativa não, é uma opção muito boa para você fazer alguma coisa para você, né? Se você tiver que escolher uma coisa, a nossa vida ela é cheia de escolhas, né? Fazer ou não fazer, andar ou não andar, né? O programa Melhor da Vida é uma escolha legal para isso. Não tenho dúvida. Maurício, meu amigo, quero te agradecer imensamente mais uma vez você disponibilizar. Eu ouvi isso recentemente, adorei, né? O seu bem mais precioso você está disponibilizando para mim e para os nossos live espectadores, que é o seu tempo, que no final das contas é a única coisa que a gente sabe que é finito na nossa vida, né? Um dia vai terminar inexoravelmente, não tem jeito, não tem escapatória. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado. Você está contribuindo muito com o planejamento de vida das pessoas, é incrível o teu trabalho. Outro dia comentamos, aquele dia no evento da Comissão de Coach Jurídico, que se eu tivesse conhecido o Maurício antes, muito antes, né? Talvez eu tivesse tomado decisões melhores, talvez eu tivesse iniciando a cumprir o meu propósito também muito antes. Então, é uma alegria poder compartilhar, poder estar aqui com você. Agradeço muito, meu amigo, a sua disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço, Du. Obrigado, um abraço, Sabrina. Gente, Sibeli está aqui conosco, viu? Doutora Sibeli, legal, muito obrigado. Gente, uma coisa, eu não acredito que você fez né, eu deixei o meu tempo, né? Eu investi o meu tempo, né? Construindo alguma coisa melhor nessa hora que a gente teve junto aqui. Muito obrigado, Eduardo. Conte comigo, você sabe, é só gritar, a gente tá por aqui. É isso aí, pessoal. Nossa live dessa semana terminou nesse novo formato. Tenho certeza que todos gostaram. Gostou, Maurício, de fazer a live aqui? Muito, cara, muito tranquilo, porque eu estava brincando, né? Que demorou para começar, eu estava começando no celular, né? Eu acho que ruim ficar. É ruim. A tela do computador é maior. Toca o telefone às vezes, né? Então foi isso. Eu agradeço por você ser a minha cobaia, viu, Maurício? Opa! E espero que tenha isso. Uma excelente semana para você, meu amigo. Uma excelente semana a todos, de muito autoconhecimento, identificando os nossos potenciais, o nosso propósito. E é isso aí, ó. Um forte abraço para todo mundo aí. Qualquer coisa, tá desse lado aqui, ó. 19 988 18 9941 ou Maurício.Santucci no Instagram. E a live a gente vai deixar salva. Se quiser, a gente te manda para você usar como material. Vai ser uma alegria poder também te ajudar nesse sentido, assim como a gente faz com todo mundo. Tá bom, meu amigo? Obrigado! Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau.